Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez parando aqui para compartilhar uma mensagem, mas antes deixa eu mostrar. Eu achei aqui um bosque, né? Que eu acho que de noite ele deve parecer mal assombrado. Por quê? Porque como a gente está aqui num período de inverno, então o bosque todo está sem folhas e o visual que a gente tem é esse aí, ó, muito louco. Um visual estranho, né? Mas é um bosque bonito. Se você for olhar, ó, é um lugar que eu imagino que se for numa primavera, alguma coisa assim da vida, deve ficar muito fantástico aqui, entendeu? Então eu dei essa paradinha, terminei aqui de fazer exercício, vou achar aqui um lugar para colocar o celular. Deixa eu colocar aqui, eu acho que eu achei um lugarzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o celular para poder compartilhar uma ideia com vocês, trocar uma ideia, compartilhar algo que está aqui no meu coração. Bom, pronto. Acho que tem um galinho aqui na minha frente, mas ele não está chegando na câmera, então tá só na frente da minha tela, mas não chega a atrapalhar vocês aí na gravação, né? Mais uma vez, todo suado e descabelado, mas faz parte. Pessoal, eu tenho falado aqui sempre, constantemente, sobre construir uma felicidade, sobre construir algo, sobre buscar algo mais do que estamos vivendo hoje. E eu queria falar sobre esse tema hoje, eu queria falar sobre construir a felicidade. Porque as pessoas acham, e isso é cultural, principalmente, eu acho que em algumas regiões do mundo, talvez em outras isso seja menos, mas enfim, pelo menos onde eu nasci, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, né? Pelo menos onde eu nasci, eu vi isso ser algo muito forte. As pessoas tratarem a felicidade como sendo uma obra do acaso ou como sendo algo que de repente chegou na nossa vida. Tratarem a felicidade como sendo um fato que acontece ou uma circunstância que muda, uma conquista, algo que você foi ali, almejou, conquistou, pronto, feliz. E eu vi isso até naquele filme que foi muito aclamado, aquele filme com Will Smith, A Procura da Felicidade. Eu lembro que, eu não sei se eu interpretei mal o filme, também posso não estar julgando bem, mas eu lembro que A Procura da Felicidade, o filme termina quando de repente ele consegue lá um sucesso nos negócios dele, ou na empresa dele, ou alguma coisa assim. Não é uma coisa pontual. Isso passa uma ideia de que a felicidade é um negócio pontual, é um negócio que a gente achou, que a gente encontrou, que a gente alcançou, ou que aconteceu na nossa vida, ou que caiu no nosso colo de paraquedas. Felicidade tem a ver com sorte, felicidade tem a ver com onde a gente nasce, com quem são nossos pais, quem são as pessoas ao nosso redor, qual é a cultura que nós estamos inseridos. E não, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O princípio de felicidade, ele parte de Deus. Quem estabelece o que de fato é felicidade ou não somos nós. Isso é muito doido, porque eu cansei de ouvir comentários tipo, não, o que é felicidade para você pode não ser para o outro, papapi, papapá. Ou seja, como se eu pudesse ser feliz no meio de uma circunstância totalmente que deteriora a minha vida, que destrói a minha vida. E eu não preciso necessariamente de Deus para ser feliz, eu não preciso necessariamente seguir os princípios de Deus para ser feliz. E eu discordo totalmente disso. Quem quiser discordar de mim também está no direito, assim como eu estou no direito de discordar de qualquer tipo de declaração. Quem quiser ouvir o que eu tenho a dizer até o final para depois julgar, eu agradeço. Mas eu discordo totalmente de que a felicidade é relativa. Eu discordo totalmente de que a felicidade é algo que para um é uma coisa, para outro é outra. Eu discordo totalmente. Eu acredito que Deus criou a felicidade e deu de presente para a humanidade. A humanidade estragou a felicidade. E agora a humanidade vive muito abaixo do que Deus preparou para a humanidade. E por isso, porque vive muito abaixo, uma coisa alegra um, outra coisa alegra outro, ok? Então entenda uma coisa, o que eu quero dizer. Por que hoje é tratada a felicidade como relativa? Por quê?
como está todo mundo muito mal, está todo mundo muito abaixo do nível que Deus nos criou para viver, então um consegue uma coisa legal aqui e aquilo parece que lhe faz feliz. Outro consegue uma outra coisa legal ali e aquilo parece que lhe faz feliz. E então automaticamente as pessoas começam a julgar dessa forma, ó, o que é felicidade para um não é para o outro. Só que aquele que conquistou uma coisa aqui tem outras coisas que não estão legais. E aquele que conquistou a outra tem outra coisa que não está legal. Agora olha onde eu quero chegar. Acompanha a minha linha de raciocínio. Acompanha a minha linha de raciocínio para você entender o que eu quero dizer com construir a felicidade. Ou melhor, reconstruir, né? Porque ela foi construída por Deus, destruída pelo homem, e agora nós temos que reconstruir, claro, com a ajuda de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos nada. Mas olha onde eu quero chegar. Preste atenção no que eu vou falar. Um camarada, ele tem uma família ótima. Então alguém pode falar assim, cara, quando alguém olha para ele com a esposa, aquele romance no ar, mesmo depois de 20 anos de casado, quando olha ele abraçando os filhos, alguém pode falar assim, esse cara é feliz. Mas de repente esse cara tem uma doença terrível na vida dele, incurável. E aí eu te faço mais uma vez o questionamento, será que ele é feliz? Será que o fato dele ter uma família bem estruturada é o suficiente? Será que Deus criou ele para isso? Para ter uma família bem estruturada, para ficar doente e se dê por satisfeito, porque poderia nem ter a família bem estruturada. E eu não estou falando aqui de sermos reclamões, eu não estou falando aqui de sermos ingratos, eu não estou falando aqui de sermos pessoas que não dão graças pelas coisas mínimas. Eu acho que o mínimo tem que ser agradecido. Se eu hoje estou doente, mas tenho uma família feliz, eu tenho que agradecer. Isso não significa dizer que eu sou completo. Isso não significa dizer que eu sou pleno. Isso não significa dizer que a minha felicidade está completa. Não, não significa dizer isso. Então vamos lá, o cara tem uma felicidade na família, mas é doente. O outro é saudável, mas é pobre. O outro é rico, mas sei lá, é mentalmente, emocionalmente descontrolado. Você está entendendo? O outro tem uma serenidade mental, mas acha que ao morrer tudo acaba porque ele não tem conexão nenhuma com o Criador. Então olha para mim, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida emocional, nós temos saúde física, nós temos finanças e relacionamento. 5 áreas da nossa vida que ora uma tá boa, outra tá mal, ora uma tá legal, outra tá ruim, um negócio tá funcionando, outro não funciona. Você tá entendendo? Se você perguntar aqui hoje quantas pessoas são plenas, ou seja, totalmente satisfeitas e felizes e perfeitas e de sucesso nessas 5 áreas, eu acho que você não vai achar ninguém. Eu acho que hoje, eu não sei se nós acharíamos alguém, ok? Mas será que Deus nos criou para isso? Aqui que é a minha linha de raciocínio, é aqui que eu quero que você entenda. Será que Deus nos criou para escolher onde vamos ser felizes e onde vamos ser tristes? Onde vamos ter sucesso e onde vamos fracassar? Onde nós vamos ser completos e onde nós vamos faltar? Será que Deus nos criou para isso? Será que a vida é um eterno jogos mortais? E o Criador é um ser macabro que nos criou para escolher onde queremos ser tristes? Então imagina que eu dissesse assim para você, ó, você tem 5 áreas: espiritualidade, comunhão com Deus, saúde mental e emocional, saúde física, finanças e relacionamentos. Digamos que eu dissesse assim, você tem 2 para escolher ser feliz e 3 para você escolher ser triste. Imagina você pensando, bom, eu vou pro espiritual, né? Porque o espiritual ele completa tudo, mas aí a coisa já começa com uma coisa que não é o que a gente está falando. Porque se eu estou falando que em 3 você vai ser triste, então não adianta ser feliz no espiritual. Mas eu acho que eu vou pro espiritual e pro familiar. Aí beleza. Aí você vai ser aquela pessoa espiritualmente leve, né? Parece que conectada com o mundo espiritual, zen, com uma família coesa, unida, com uma doença terminal que vai te levar em daqui a 1 mês ou 2 meses. Com uma miséria financeira que enquanto você vive, tu vai ver a sua família sofrer financeiramente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Com a sua saúde mental toda destruída, porque você está olhando sua família, sabe que vai morrer, sua família está feliz, mas está passando dificuldade financeira. Ou seja, você escolheu 2 áreas, espiritualidade e família, para ser feliz. Mas quando você vê a desgraça que é na finança, quando você vê a desgraça que é na saúde física, e quando você vê a desgraça que é a confusão emocional, você descobre que as 2 coisas que você era feliz acabam sendo afetadas e você não é tão feliz assim. Você está entendendo? Será que Deus nos criou para isso?
Será que Deus nos criou para termos uma área feliz e uma área triste? E pior de tudo, sabe o que é? É que eu já vi pessoas conformadas com isso. Eu já vi pessoas declararem: nós não vamos ser felizes nessa terra. Nós não vamos ser felizes aqui, nós não vamos ser plenos aqui, né? Só que, então vamos analisar uma pessoa que foi fantástica nessa terra. Ela continua sendo fantástica, mas ela, quando pisou aqui nessa terra, essa pessoa foi muito fantástica. E eu estou falando justamente de Jesus Cristo. Alguém acha que Jesus Cristo era escasso espiritualmente? Alguém aqui acha que espiritualmente Jesus era escasso? Jesus era pobre? Jesus era fraco? Jesus era desconectado do Criador na sua espiritualidade? Alguém acha isso? Alguém acha que Jesus era emocionalmente perturbado? Era confuso? Era ansioso? Era depressivo? Alguém acha que Jesus era assim? Alguém acha que Jesus era, na sua saúde física, enfermo? Alguém acha que quando ele tocava no leproso, ele pegava lepra para ele, né? Quando ele curava um cego, a cegueira afetava, sei lá, qualquer doideira dessa que as pessoas pensam. Você acha que Jesus era fisicamente débil, fisicamente enfermo, fisicamente doente? Você acha que Jesus era escasso financeiramente? Você acha que Jesus era pobre, como alguns falam que ele era? Jesus, ele multiplicava pão, quando precisava, ele mandava Pedro pescar e vinha uma pesca milagrosa, e quando se tratava de dinheiro, de moeda, ele falava assim: Pedro, vai lá pescar que vai ter uma moeda na boca do peixe. Você acha que Jesus era escasso financeiramente? Você acha isso? Será que Jesus era uma pessoa que tinha problemas nos seus relacionamentos? Será que Jesus era um cara que tinha problemas com sua mãe, com seus irmãos e irmãs, com seu pai e com as pessoas ao seu redor? Será que Jesus era um cara... E eu não estou falando aqui de problemas de ideologia. Eu não estou falando aqui de problemas de crença. Eu estou falando de problemas mesmo, de ser uma pessoa que ninguém gosta, de ser uma pessoa que não se dá bem com ninguém. Porque problemas ideológicos todos nós vamos ter. Eu discordo de coisas da minha esposa e dos meus filhos. E nem por isso eu deixo de ser feliz com eles. Então, o que eu quero dizer não são confusões ideológicas, porque confusões ideológicas Jesus tinha com a humanidade inteira. Porque Jesus veio trazer algo que a humanidade inteira achava loucura. Eu estou falando de ser uma pessoa ruim, que ninguém gosta de estar perto. Você acha que Jesus tinha problema nos seus relacionamentos? Então preste atenção. Se eu falei para vocês que nós temos que, para ser feliz, cuidar de 5 áreas da nossa vida: espiritualidade, emoções e mentalidade, saúde física, finanças e relacionamentos. Se eu falo que essas são as 5 áreas da nossa vida que nós temos que nos preocupar, e se eu acabei de mencionar que nessas 5 áreas Jesus era feliz, porque eu não acredito, o homem fantástico que eu leio na Bíblia, que eu ouço a história contar a respeito dele, que eu ouço o mundo falar a respeito dele, esse ser fantástico, que a Bíblia diz que era a imagem do Deus invisível, eu não consigo acreditar que ele era fraco, escasso, infeliz, deficiente ou fracassado em qualquer uma dessas áreas. Só que tem um detalhe: Jesus veio como homem. E quando Jesus veio como homem, ele se colocou, a Bíblia diz, nas mesmas condições que nós. Aliás, eu tenho uma crença de que Jesus veio em situações desfavoráveis a nós. Eu acho que ele passou por situações piores do que qualquer ser humano já passou na face da terra. Porque a Bíblia, por exemplo, diz que ele em tudo foi tentado. E nós não somos tentados em tudo. Eu não sou tentado em tudo. Eu não estou tentado, por exemplo, a jogar numa maquininha caça-níquel, né? Eu sou tentado numa coisa assim, na outra não. Mas a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Então eu acho que Jesus estava numa natureza até pior que a nossa. O que eu quero dizer para vocês é que se ele veio como homem e conseguiu ser pleno, conseguiu ser feliz, significa dizer que ele abriu um caminho para nós. Ele veio nos mostrar que é possível. Jesus veio nos mostrar o seguinte: eu vim pagar uma dívida, mas vou aproveitar e vou dar um tutorial de como é ser feliz para vocês. Mas ser feliz tem a ver com construir a felicidade, tem a ver com trabalhar em cada uma dessas áreas, em cuidar, administrar, gerenciar cada uma delas, para que de fato você seja feliz. Eu quero te dizer que é possível construir a felicidade. Eu quero fechar esse vídeo dizendo que é possível sim viver mais do que você está vivendo, mais do que eu estou vivendo. Se nós aceitarmos o nível de vida que estamos, quando que vamos para o próximo nível que ele está nos chamando? Deus está nos chamando para um próximo nível. Aceite esse chamado de Deus. Cresça, queira mais da vida, porque tem mais para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.